Provérbios capítulo 18, versos 21. Todos acharam? Provérbios 18, 21, assim diz a palavra dessa noite. A morte e a vida estão no poder da... A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Vamos lá? Provérbios 12, 14. Todos acharam aí pertinho mesmo. Provérbios 12, 14. Assim diz a palavra. Cada um se fartará do fruto da sua e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Amém? Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12. Amém? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Vamos orar. Põe a Bíblia no assento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, que estamos na Tua presença essa noite de domingo. Queremos te agradecer pela Tua graça, pelo amor e pela Tua bondade. Já ouvimos a palavra de introdução, já louvamos com hinos da harpa, já louvamos com o ministério de louvor. E agora, Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua palavra. Fala ao nosso coração, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Você notou que essas 3 passagens que eu li aqui essa noite, ela fala sobre palavra que sai da nossa boca. Tiago assim fez, Salomão fez em Provérbios. E antes de tudo, preciso que você entenda também, antes de tudo, você precisa entender que tudo foi criado pela palavra. Deus criou tudo nesse mundo com a palavra. Deus não desceu na terra e começou com a mão de obra fazendo com a mão. Tudo foi palavra. Tudo nessa vida aconteceu através da palavra. E até hoje, Deus trabalha dessa forma. Quando Ele quer nos abençoar, Ele libera uma palavra, porque Ele é Deus e assim acontece. Então, Deus criou tudo pela palavra. E aí a gente começa a entender, então, que nós só conquistamos aquilo que falamos e acreditamos também.
Porque se tudo foi construído pela palavra por Deus, então nós também só vamos conquistar aquilo que também, através da palavra, nós falamos e acreditamos. Isso é algo que fica muito claro. Nesse momento, se você tivesse o poder de falar a cada um que está aqui, e tornar aquilo que você falaria agora, em realidade, o que você falaria? Se você tivesse o poder, pelo que você falasse agora e acontecesse, não precisa responder, só pense. Qual palavra você iria liberar agora para a sua vida? Qual seriam as primeiras ordens que você daria para a sua vida ou para tudo que está acontecendo? Se o poder, se você falando, acontecesse. Nós humanos não temos ideia do poder que há em nossas palavras e de como elas podem se tornar realidade. A igreja precisa entender de uma vez por todas que a palavra tem poder. Nós temos que entender que se nós passamos por alguma coisa na nossa vida, se nós caminhamos e a nossa vida é sempre como uma onda, vai e volta. É por causa das nossas palavras, não que você tenha falado hoje, mas de palavras para trás. Por que eu digo isso? Porque as palavras são como sementes. Quando falamos algo, estamos dando vida a isso, estamos dando vida à semente. E se falamos isso continuamente, isso pode se tornar realidade. Que percebamos isso ou não, mas isso acontece. E se você começa a pensar por esses versos que foi lido, onde fica muito claro o livro de Tiago, onde Provérbios, o sábio Salomão também deixa muito claro, ele falava de algo que ele entendia. Então nós precisamos entender que é ótimo quando começamos a dizermos coisas como, eu sou abençoado. Nós temos que estar fazendo isso na nossa vida. Ah, pastor, as pessoas não falam que eu sou, não interessa. Você começa a dizer, eu sou abençoado, eu sou forte, eu vou conseguir, eu vou realizar os meus sonhos. Eu estou saindo das dívidas, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou me formar. Nós temos que falar isso também. Talvez você pense, o pastor está querendo falar sobre positivismo, mas não é isso. Isso é, na verdade, o momento que dizemos aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E o que eu estou querendo dizer aqui é o que Deus quer ouvir ao nosso respeito. Nós temos que refletir naquilo que nós falamos. Aonde nós falamos. Por quê? Não pense que Deus só ouve a sua voz quando você ora. Não, Ele ouve a sua voz quando você abre a boca e libera uma palavra. Não é só quando você se ajoelha e ora, Senhor. Não é só aquela hora que Ele vai contemplar e fazer algo por você ou por mim. A partir do momento que a gente abre a boca, nós estamos liberando semente. A igreja está entendendo? E fazendo isso, estamos profetizando vitória sobre o nosso futuro. Você precisa profetizar algo sobre a sua vida. Você precisa falar de você mesmo. E não precisa ter auditório ou multidão para te ouvir. Você pode falar com você, vá na frente do seu espelho e fale com você mesmo. Libere palavras para você mesmo. Porque a nossa vida, ela passa a se mover na direção das nossas palavras. A nossa vida vai começar a andar quando eu liberar palavras para mim. Se você ler a Bíblia, em toda a Bíblia, se pegar os evangelhos de Jesus, você não vai ver Jesus falando, eu sou azarado, eu vou para a cruz. Eu só vim para sofrer. Alguém já viu isso?
Alguém falando isso? Eu vejo tantas pessoas a dizerem, e eu estou falando de cristãos, eu nunca tive uma oportunidade, eu não vou ser nada, faz tempo que não acontece nada diferente comigo, eu não estou em forma, eu sou gordo, eu sou gorda, ninguém me quer, ninguém me vê, eu nasci para sofrer, eu sou a ovelha negra da minha casa, quer dizer, eu sou um azarado, eu não vou vencer, eu estou com medo, nada dá certo para mim, as coisas para mim sempre são assim difíceis, etc. A gente vê tanta gente falando isso. Aí se a palavra é uma semente que você lança, que você tem que sair daqui hoje com certeza. A palavra é semente. Quantos não fala? O dinheiro não está dando nem para comprar comida. Estou passando sufoco. Sabe por quê? Porque muitos estão condicionados a dizer, não tem, não vai dar certo. Sabe, eu sou pobre, eu não posso. Eu não tenho, não sei, não vou tentar. Quer dizer, se eu falo, não posso, realmente eu não vou poder. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro. Isso aqui não tem nada a ver com oferta de sacrifício que eu vou conseguir, porque eu vou fazer uma oferta de sacrifício. Não tem nada a ver com dinheiro. Isso aqui é uma semente que você lança. Mas se aparece algo difícil e você fala, eu posso, eu vou fazer. Vai valer. Você tem que entender que as palavras não são levadas ao vento. Elas ficam enganchadas na nossa mente e no nosso coração. E assim vão dirigindo a nossa vida pelo caminho que condiz com o que falamos. Tem tanta gente falando, o meu problema de saúde. Como se tivesse nascido com aquele problema de saúde. Aí vai ser o quê? É semente. Os meus remédios. Eu preciso ir no médico para ele passar os meus remédios. Porque eu tenho muito problema. Você está plantando uma semente. Se o nosso vocabulário é pobre e pessimista, assim será a nossa vida, irmãos. Nós temos que ser otimistas. Isso aqui não depende de dinheiro, depende da palavra que você liberar. Queremos abundância, quem é que não quer? Queremos paz, quem é que não quer paz? Queremos ser felizes, mas temos que liberar palavra para que isso aconteça na nossa vida. Às vezes nós declaramos o contrário. Às vezes nós chegamos na frente de Deus e Deus quer ouvir algo diferente da gente. E a gente fica falando, aquele emprego não presta. Eu estou cansado demais. O dinheiro não dá nada. O que você espera que aconteça? Se só profere essas palavras para a nossa vida. O que esperamos que vai acontecer? Você espera que Deus desça e balance e você acorda. Acorda, tu é vencedor. Você quer que Ele faça isso? Está na hora, irmãos. Passou do meio do ano. De as coisas acontecerem na nossa vida. Mas nós temos que abrir a boca e profetizar coisas boas para a gente. E às vezes quando essas pessoas que ficam liberando essas palavras, que ficam falando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, sem perceber ou não, elas estão trazendo para a sua vida derrotas. Porque elas estão confessando o que elas são. Entendam, desde o começo eu estou dizendo, tudo foi criado pela palavra. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus.
Então, se Ele liberou tudo pela palavra, Ele espera também que nós liberamos pela palavra. Acho que ler aqui, se confessarmos, não foi isso que leram agora? Se confessarmos com a nossa boca, não é isso? Nós temos que chamar as coisas boas à existência. A Bíblia ensina isso, a Bíblia não manda a pessoa ficar se maldizendo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não aguento mais. Ah, não sei o que, eu não aguento aquele traste lá em casa. Ah, eu não aguento aquela mulher. Eu só chego quando ela está dormindo para nem ouvir ela. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu já ouvi isso de cristãos. Nosso futuro depende das nossas palavras. O futuro de vocês, o meu, de cada um que está aqui, depende da sua palavra. Depende do que você vai falar para você. Depende do que você quer para você. Porque não adianta eu estar orando aqui, ou a igreja está orando, se você mesmo não ora para você, falando que você é mais do que vencedor. Não adianta. E como a gente vai mudar a nossa vida? Cuidando das palavras que saem da nossa boca. Da forma que ela sai da nossa boca. Da forma que eu pronuncio ela. Porque, sabe por quê? Ela é semente. Nossa vida toma atitude das palavras que dizemos. E por aí, e é por isso que é bom pensar antes de falar. Porque as palavras têm muito sentido e evitam muita situação complicada. Às vezes eu escrevo os textos e põe lá. Eu sou responsável pelo que eu escrevo. Não porque aquela pessoa entende. As nossas palavras são como sementes. E quando falamos, estamos semeando. E com certeza um dia essa semente vai nascer. Quem quer ser vencedor aqui? Levanta a mão. Você vai dizer que é perdedor? Ah, eu sou perdedor. Ah, eu sou um fracassado. Ah, as coisas não dão sorte comigo. Ah, quando eu chego no caixa eletrônico, sai do ar. Tinha um cristão falando isso comigo. Quando não é a minha vez, pastor, sai do ar o banco. Sabe, irmãos? Eu pego o ônibus quebra, pastor. Eu falei, o que você tem semeado para a sua vida? Olha o que ele fala. Quando eu pego o ônibus quebra. O que vai acontecer? Quando ele pega o ônibus vai quebrar. Por quê? O inimigo usa a palavra para mostrar que o cara é um fracassado mesmo. Que ele que é o problema. Estou na fila do banco. Está chegando minha vez, sai do ar. Ia sair do ar mesmo. Mas a pessoa fica... Quer dizer, existe principados e potestades aí trabalhando. Vocês acham que tem o quê? Só anjo de Deus trabalhando aqui? O inimigo está o quê? Enquanto o crente está falando, o inimigo está o quê? Só escutando. Só recebendo. Você pode até perguntar, pastor, como é possível escolher sementes boas para lançar? Como podemos fazer isso? No livro de Tiago, fala muito sobre isso. Mas vamos ler só o versículo que serve para todos nós. Versículo 10, que diz o quê? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Hã? Minha boca tem que sair o quê? Eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia. Quando estou lá na rua, filho não sei de quê. Filho de Jezabel, não sei, não, hein? Cego de Jericó, quando leva uma fechada na rua. Capeta dos infernos, é isso? Tu não está me vendo aqui não, Lázaro, tu já morreu há 4 dias. É isso que nós temos que fazer? Nós precisamos saber que tipo de semente nós temos lançado com as nossas palavras. Pastor, para trás, esqueça para trás, em nome de Jesus, esqueça tudo para trás. Comece a plantar hoje, dia 15 e dia 16 para frente.
Não podemos falar de derrotas e esperar vitória. Eu não posso falar de tristeza e esperar alegria. Eu não posso falar de ódio e esperar amor. A boca negativa gera uma vida negativa e pobre. Seja positivo. Sabe, um dia eu ouvi um pastor falando uma coisa, achei até interessante, por tanta coisa que ele falava que não tinha nada a ver. É a boca de parteiro e a boca de coveiro. Você compra um carro, você está feliz com o seu carro. Chega lá, vixe, esse carro aí, isso aí para vender é canseira. Por que tu não comprou outra cor? Não sei o que, sabe? Acaba com o carro do cara. E sabe, eu já vi ele falando isso, eu entendi o que ele queria falar. O boca de coveiro, ele destrói a pessoa. O outro boca de parteiro, ele fala, não, é o primeiro carro, começa por aí. O Senhor vai te dar o melhor. A boca negativa gera uma vida negativa e pobre. Tiago, o apóstolo Tiago nos ensina que de uma mesma boca não pode vir bênção e maldição. É bem claro nesse versículo aqui, é bem claro. A nossa boca tem que abençoar, seja quem for. Está falando mal, abençoa. Estão te difamando, abençoa. Estão te jogando pedra, não joga de volta, não, guarda as pedras. Estão te levantando falso testemunho, deixa levantar. Você já parou um pouco para pensar sobre o resultado da sua vida? Para um pouquinho agora. Eu estou falando da minha também. Eu já parei um pouco para pensar. Desde sexta-feira eu estou pensando um pouco sobre minha vida. Você gosta do que você está vivendo? Hã? Você gosta do que você está vivendo? Poderia estar melhor? O que tem faltado para melhorar? O quê? O que poderia estar melhor? Se você não gosta, talvez seja uma oportunidade para lançar sementes diferentes hoje. Se tem alguma coisa que você não gosta, você vai falar, eu vou lançar semente diferente agora, aonde eu não gosto. O livro de Tiago nos ensina que da mesma boca não podem vir bênção e maldição. Ou seja, ou estamos abençoando ou estamos amaldiçoando. Não tem como estar dentro da igreja, Deus usando, falando em línguas, está ali fora. Lembra quando eu falo que o culto não acaba agora, quando dá o amém? O culto continua lá fora também? O culto continua lá, sabe? O culto continua às 9 horas, 10, na segunda, na terça. O culto é todo dia na nossa vida. O culto nunca acaba. Ou abençoamos ou amaldiçoamos. Não há meio termo. Está aqui, ó. Não tem meio termo. Toda vez que dissermos algo ruim, como eu nunca vou ter isso ou aquilo, eu nunca vou ter nada. Eu vi um tênis de 1.000, eu nunca vou ter um tênis desse. Eu nunca vou ter um celular daquele. A vida é muito difícil para mim. E qualquer outra coisa negativa. Estamos amaldiçoando a nossa própria vida. Eu não estou dizendo que você vai chegar e olhar um telefone que tem por último aí de 5.000 e falar, eu quero. Não é assim não. Porque não vai, daqui a pouco está todo mundo no shopping. Eu quero, nas lojas só passando. Não é assim. Mas também você não vai dizer. Tem tanta gente que fala, isso é muita areia para o meu caminhão. Olha só. Quem nunca ouviu isso? Vai falar que nunca ouviram isso. E quando o inimigo das nossas almas, que você acha que não tem inimigo, você acha que o irmão é teu inimigo, o teu inimigo é o diabo, que fica querendo te derrubar. Não é o irmão que é inimigo. Quando o inimigo encontra uma pessoa assim, que só fica se jogando para baixo, ele não precisa fazer muita coisa. Porque a própria pessoa está semeando coisas ruins. Ele nem vai falar, aquela não vai mexer coisa não.
Está entendendo? A igreja está entendendo? Para escolher boas sementes para lançar, precisamos prestar bem atenção no que estamos dizendo e abençoando na nossa vida. Quer dizer, é tão bom, gente, você chegar lá, pastor, mas a coisa não está boa não. E daí? Se eu vou perguntar aqui agora para vocês, quem está passando fome aqui? Ninguém está passando fome. Dinheiro eu nem vou procurar, mas nunca esqueça mais disso. Palavras são sementes, nunca mais esqueça. Muitas pessoas são assombradas por ideias e pensamentos errados. E quando pensamos errado, falamos errado também. Por exemplo, é comum pensarmos sobre situações ruins que aconteceram. Tem gente que fica lembrando de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Ah, fulano, parente meu, pastor, foi atropelado por um caminhão, uma carreta, não sobrou nada. Aí, pastor, eu estou achando que isso pode acontecer também comigo. Porque é uma sina na minha família. Todo mundo morreu atropelado, pastor. Pastor, estou falando coisas que eu vi. Será que no passado, eu falei, meu filho, não existe outra vida. Mas ele ainda, será, pastor, que na outra vida assim, o genitor da minha família não fez algum mal a algum caminhoneiro, pastor? Eu falei, não existe outra vida. Porque as pessoas andam assoladas, sabe? Ficam assoladas com medo. Assoladas com doença que aconteceu no meio da família, com dificuldade de alguém muito próximo que enfrentou, que pode trazer o pensamento de medo. Quantos não estão vivendo dentro da igreja com medo? E se não mudarmos essa forma de pensar, trazendo a luz da verdade, que é a palavra de Deus, a respeito das nossas situações, qual será as nossas palavras? E antes de aprendermos a falar diferente, precisamos aprender a pensar diferente. Para me falar diferente, eu tenho que pensar diferente. A única verdade sobre nós e sobre as situações que vivemos é descrita na palavra de Deus. Está aqui. Está aqui. Muita gente vive de fantasias dentro das igrejas. O evangelho não é uma fantasia. O evangelho não é o gênio da lâmpada. Não é abracadabra e vai acontecer as coisas. Não é. A Bíblia diz que devemos viver o evangelho, a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a renovar os nossos pensamentos. Porque a partir do momento que pensamos errado, falamos errado. Antes de dizermos alguma coisa, precisamos olhar para a nossa palavra e perceber se elas prestam para a nossa edificação e edificação daqueles que nos cercam. Não adianta eu ficar liberando palavra, fulano filho do diabo. Não adianta eu ficar falando isso não. Nós temos que liberar, nós estamos aqui na terra, nós que servimos a Deus, para liberar o quê? Bênçãos, e acabou. Pastor, mas aquele fulano não presta. Deixa Deus cuidar dele. Sabe, eu estava assistindo aqueles 10 mandamentos. Eu já assisti não sei quantas vezes. Desculpa que eu vou falar para você, mas a hora que eu mais vibrei, sabe qual foi? Foi quando a terra se abriu, engoliu aquele, sabe? Aquele tal de coral. O cara que me, sabe? Datã e Abiram, sabe? Quando abriu, engoliu. Eu estava, sabe? Porque o cara foi massacrando o ministério de Moisés. Foi, sabe, se rebeliando, fazendo aquilo, sabe? Botando a pessoa contra o outro, provando que o cara não era filho de Deus. E pedindo tantas provas. Chegou no momento que quem fez as coisas não foi Moisés. Quem foi? O próprio Deus. É Ele que vai fazer. Se estão te atacando, é Deus que vai fazer. Não é você não. Eu costumo dizer, se estão te apedrejando, se estão te difamando, essa conta não é sua não, é de Deus. E
E por que é tão importante tomar cuidado com as nossas palavras? Provérbios 6:2 diz o quê? Sabe o quê? O sábio Salomão falando, ó. E te deixastes enredar pelas suas próprias palavras. E te prendeste nas palavras da tua? Você libera a palavra e fica preso o quê? Na palavra. Você libera a palavra e você fica o quê? Preso no que você liberou. Está aí, está dizendo aí, ó. Porque as pessoas se tornam prisioneiros daquilo que dizem, ou disseram em algum momento da vida. Nós nos tornamos prisioneiros naquilo que dizemos. E as palavras acabam nos levando a lugares de tropeço. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Olha, com todas as bênçãos espirituais, Deus já abençoou vocês e a mim também. Está dizendo, não é eu não, a palavra está aqui, ó. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já planejou bênção para nós. E Ele quer, ela já está ordenada para a nossa vida. Ele quer que nós vivamos, mas se vamos dizer coisa negativa, Ele interrompe. Porque quando eu falo algo negativo, eu determino um limite para a minha vida. A igreja está entendendo? Nós precisamos fazer a nossa parte, ó. Deus já fez a dele. Prestar atenção ao que estamos falando. E usar a nossa boca para o propósito pela qual ela foi criada. Ela foi criada para quê? Abençoar. Não importa se estou te fazendo raiva. Abençoa. Sabe por que eu estou falando abençoa? Porque a nossa boca é a extensão da boca de Deus. Aqui na terra, ou não é? Quando Deus nos fez a imagem e semelhança, Ele pôs em nós a capacidade de criar através das nossas palavras. Por isso não devemos usar nossas palavras para descrever a nossa situação, mas sim usá-las para mudar a nossa situação. Não adianta eu chegar, eu tenho que mudar a minha situação com as minhas palavras. Os pensamentos negativos virão sobre nós, virão. É claro que vai vir. O pensamento vai vir, pastor? Vai vir. Mas eles morrerão se não sair da sua boca. Se você não conversar com sua boca, o pensamento morre. Pensamento negativo vai vir? Vai vir. Nós não estamos imunes. Mas quando você não fala pela boca, ele morre. Nós podemos nos sentir preocupados. Claro. Quem não se preocupa aqui? Quem não sente medo aqui? Como se as coisas não fossem dar certo. Mas isso não será um problema enquanto estiver aonde? No meu pensamento. Não se tornar palavra. Pois quando não verbalizamos, ela morre. Estou preocupado, pastor. Sabe? Estou preocupado, mas eu não digo para ninguém. Quer dizer, ficar só na preocupação, ela vai morrer. Mas quando eu começo a falar, aí ela toma o quê? Sentido. Ela vira o quê? Semente. Nós, muitas vezes, não podemos controlar o nosso pensamento. O que, pastor? Mas podemos controlar aquilo que dizemos e falamos. O pensamento, às vezes, nós não controlamos. Mas aquilo que eu falo, eu posso controlar. Pense pelo momento. Que pensamento você tem trazido à vida? Pensamento de vitória ou de derrota para a sua vida? Pensamento de viver ou morrer? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas e até cristãos que qualquer coisa quer morrer. Ah, se Jesus viesse logo hoje. Porque as coisas não estão bom para ele. Jesus, venha logo, Jesus. Se profetizarmos as coisas certas se moverão na direção certa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida temos duas vozes disputando a nossa atenção. Duas vozes, em você, todo mundo está aqui. Tem duas vozes disputando a atenção de vocês. A minha também, duas. Você já viram aquele desenho?
Quem já assistiu aqueles desenhos? Que a gente pensa, a voz da fé e a voz da derrota. A voz da fé fica, a voz da derrota, estou derrotado. A voz da fé diz o quê? Teu cabelo ficou bom. A derrotada fica falando o quê? Onde tu cortou esse cabelo? Hã? Eu nem vou falar o resto. Qual é a voz que nós precisamos ouvir? Hã? Qual a voz que nós precisamos ouvir hoje? A voz da fé. Você não tem que estar ouvindo voz de derrota. Aí queremos que tudo aconteça na nossa vida. Como é que vai acontecer se eu estou liberando palavra o tempo todo que não vai dar certo, que não presta, que não, isso não acontece? Como é que vai acontecer, irmãos? Por mais que você ore, jejum, sobe um monte, sobe de um pé, só desce com o outro, desce rolando um monte, não vai acontecer nada. Sabe por que eu estou falando de monte? Porque tem um conhecido meu que desceu rolando um monte lá, ele escorregou e caiu, ele falou, pastor, a propósito. Que propósito? O cara chegou lá embaixo, está o bagaço. Aí disse que era propósito, porque ele estava no monte, o inimigo empurrou ele lá de cima, ele que escorregou num cascalho e desceu, sabe, está todo arranhado. A voz da fé ou da derrota? O idioma da fé diz que Deus está no controle da tua vida. E é a voz que nós precisamos falar em todo o tempo. A forma como você pensa determina como você fala. Suas palavras têm refletido os seus pensamentos maus ou a verdade de Deus para a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Se você vai lá em Mateus 12, 37, o que diz Mateus 12, 37? Isso não é eu não, irmãos. O que a palavra diz? Porque tuas palavras serás justificada. Olha, a tua palavra é justificada. Hã? E por tuas palavras serás? Não tem como fugir disso aqui, pastor. Não tem como fugir disso aqui. Não tem como. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra participa o tempo todo da nossa vida. A palavra participa o tempo todo da nossa vida. Ela traduz o mundo, dá nome às coisas e aos sentimentos. O tempo todo. Entendeu? A palavra pode levantar ou pode derrubar. Pode agradar ou pode desagradar. Pode emocionar ou pode irritar. Pode trazer para perto ou pode afastar. A palavra pode ser mel ou pode ser fel. Tanto para quem ouve como para quem fala. Vamos cuidar do que a gente fala. Porque a palavra pode estar respaldada na verdade ou esconder a mesma verdade. Porque a palavra não vem sozinha nunca. Nunca ela vem sozinha. O que eu quero te dar um conselho essa noite, que é para mim também. Vigie seus pensamentos, porque vai vir pensamento, mas não se deixe transformar em palavra. Escute seus pensamentos, mas não deixe que se transforme em palavras. Pense antes de falar. Pensar é uma função que Deus atribuiu a cada um de nós aqui. Falar é por nossa conta. O pensamento é atribuído por Deus. Falar já é por conta minha. Eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar depois disso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.